Olhamos para a música e pensamos em arte, em emoção, certo? Mas e se por baixo de tudo isso estiver um sistema complexo, construído com matemática antiga? E o mais curioso é que esse sistema, desde o início dos tempos, tem uma pequena falha. Uma imperfeição teimosa que está escondida em quase todas as canções que conhecemos. Fica a pergunta no ar. E se toda a música que nos acompanha, seja de Bach ou de Beyoncé, estiver, na verdade, construída sobre um erro matemático? Parece estranho, não é? Mas é verdade. Uma falha minúscula que assombrou músicos e matemáticos durante séculos. E para a resolver? Bem, foi preciso um dos compromissos mais engenhosos da história. Ok, então para percebermos isto, temos de fazer uma viagem no tempo. O nosso destino, a Grécia Antiga. Foi lá que tudo começou, quando se descobriu uma ligação que parecia quase divina, perfeita, entre a ordem dos números e a beleza dos sons. E o nosso guia nesta viagem é um nome conhecido: Pitágoras. Sim, esse mesmo, o do famoso teorema. Acontece que ele e os seus seguidores não andavam só a brincar com triângulos. Eles tinham uma obsessão: encontrar a ordem matemática por detrás de tudo no universo. E sabem onde a encontraram? Num sítio completamente inesperado. Numa única corda a vibrar, num instrumento super simples chamado monocórdio. A experiência que eles fizeram foi, é de uma simplicidade genial. Primeiro, tocaram a corda inteira. Tinham uma nota base, o nosso ponto de partida. Depois, pressionaram a corda exatamente a meio. O que é que aconteceu? A mesma nota, mas mais aguda. Uma oitava acima. Uma harmonia perfeita. Ok? Interessante. E se pressionassem a 2/3? Outra nota, completamente nova, mas que soava incrivelmente bem com a primeira. A 3/4, a mesma coisa. Outro som harmonioso. O que eles perceberam aqui mudou tudo. E aqui vem a grande revelação. Aqueles sons perfeitos, aquelas harmonias, não eram aleatórios. Correspondiam precisamente às frações matemáticas mais simples que se possa imaginar. 1/2, 2/3, 3/4. Para os pitagóricos, isto foi um momento eureka. Não era uma coincidência. Para eles, era a prova definitiva de que o universo inteiro era governado por números e que a música era, literalmente, a sua voz. Então, tínhamos um sistema que parecia perfeito, divino até. Números simples, sons bonitos. Qual era o próximo passo lógico? Ora, expandir isto, usar esta lógica para construir uma escala musical completa. Mas foi precisamente aí, ao tentarem escalar a perfeição, que encontraram uma falha, uma fenda na fundação matemática de tudo. A lógica por trás da tentativa era bastante sólida, na verdade. O intervalo de oitava, com a razão 2/1, era perfeito. E logo a seguir, o mais harmonioso era o de quinta, com a razão 3/2. Então, o pensamento foi: ok, vamos usar este intervalo de quinta como se fosse um tijolo de Lego. A ideia era começar numa nota qualquer e ir empilhando estas quintas perfeitas, uma a seguir à outra, até gerar as 12 notas da nossa escala musical. Parecia um plano infalível, mas a matemática é teimosa. Vejam bem, em teoria, se subirmos 12 destas quintas perfeitas, devíamos aterrar exatamente na mesma nota onde começamos, só que 7/8 mais acima. O círculo devia fechar-se perfeitamente. O problema é que as contas não batem certo. 3/2 elevado a 12 dá um número e 2 elevado a 7 dá outro. São parecidos, mas não são iguais. O círculo simplesmente não fecha e o pior de tudo é que esta pequena diferença nos números dá para ouvir. E esta diferença minúscula, este resto que sobrava, ganhou um nome: a coma pitagórica. E é importante sublinhar isto. Não estamos a falar de um mero arredondamento num livro de matemática. Era um problema real, um erro matemático que se traduzia num som irritante, uma dissonância que estragava por completo a perfeição do sistema. O que é que isto significava na prática? Significava que para forçar o círculo a fechar, a última quinta da sequência ficava horrivelmente desafinada. Tão, mas tão desafinada que ganhou uma alcunha: a Quinta do Lobo. A lenda diz que o som era tão feio que parecia o uivo de um lobo. E esta nota lobo, tornou-se o fantasma que assombrou a música durante séculos. Então o desafio estava lançado. Como é que se lida com este lobo à porta da harmonia? O que seguiu foi uma busca que durou séculos. Músicos e matemáticos à procura de uma solução, de uma maneira de afinar os instrumentos que conseguisse domar, ou pelo menos esconder, este erro matemático teimoso. E esta busca não foi rápida. Durante toda a Idade Média, a Quinta do Lobo era uma autêntica limitação. Impedia os compositores de explorar novas harmonias. O problema arrastou-se e arrastou-se até que chegámos ao século XVIII. Foi aí que surgiu uma solução, uma abordagem que foi imortalizada por um gênio, Johann Sebastian Bach, na sua famosa obra O Cravo Bem Temperado. Basicamente, surgiram duas grandes filosofias para resolver o problema.
Por um lado, os chamados temperamentos bons, como aquele que Bach explorou. A ideia era esconder o erro, distribuindo de forma desigual. Encolhiam-se umas quintas aqui, outras ali, e o resultado interessante é que cada tonalidade ganhava uma espécie de personalidade emocional única. Mas havia outra solução muito mais radical, que é, aliás, a que domina o mundo hoje em dia. E essa solução radical é o temperamento igual. A ideia de uma simplicidade genial e um pouco contraintuitiva. Em vez de termos 11 intervalos perfeitos e um que soa a um lobo ou uivar, por que não tornar todos os 12 intervalos igualmente imperfeitos? Um bocadinho só. O erro não desapareceu, atenção. Ele foi simplesmente espalhado. Foi distribuído em fatias mas tão fininhas por toda a escala que para o nosso ouvido se tornou basicamente invisível. E como é que se consegue esta distribuição matematicamente perfeita da imperfeição? A resposta está neste número. Parece um número qualquer, irracional, sem grande significado, não é? Pois bem, este número é nada mais nada menos que a chave de toda a música que ouvimos hoje. Este número é a raiz duodécima de 2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o multiplicarmos por ele próprio 12 vezes, o resultado é exatamente 2, o número da oitava perfeita. Ou seja, o círculo fecha-se. Cada um dos 12 graus da nossa escala musical moderna é definido por esta razão matematicamente ímpula. No fundo, foi preciso abandonar o busca pela perfeição absoluta dos gregos e aceitar um compromisso. Um compromisso que, simplesmente, funciona na perfeição. Mas se pensam que a ligação entre matemática e música acaba aqui, na afinação, desenganem-se. Isto é só a ponta do iceberg. A ligação é muito, muito mais profunda. É quase como se a matemática fosse a gramática secreta, as regras invisíveis que governam a linguagem da música. Não estamos a falar só das notas individuais, estamos a falar da arquitetura de uma canção inteira. Coisas que aprendemos nas aulas de matemática, simetria, padrões, transformações geométricas, são na realidade ferramentas que os compositores usam todos os dias, talvez até sem se aperceberem. Ora, vejamos. Aquela estrutura clássica de muitas canções, refrão, verso, refrão, não é mais do que uma forma de simetria. Quando um compositor como Bach pegava numa melodia e a virava ao contrário, estava literalmente a aplicar uma transformação geométrica. E a pauta musical? Uma pauta é, na sua essência, um gráfico a duas dimensões. O eixo do Y é a altura da nota, o eixo do X é o tempo. A ligação está mesmo à nossa frente. E como diz o musicólogo Jorge Rafael, às vezes bastam elementos matemáticos muito simples para criar resultados musicais absolutamente fascinantes. A matemática, aqui, não funciona como uma prisão para a criatividade. Pelo contrário, ela fornece a tela, a estrutura, sobre a qual a criatividade pode depois pintar. O que nos leva a uma última pergunta, talvez a mais profunda de todas. Será que a música é uma arte que nós humanos inventamos do zero, ou será que é mais uma verdade matemática que simplesmente descobrimos? Será que estamos a criar ou apenas a descodificar padrões que já estavam lá, inscritos na estrutura do universo? A resposta? Bom, essa, tal como a boa música, é maravilhosamente complexa. E talvez seja melhor assim.